Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre as frações, assunto muito importante para você, aluno que está no sexto ano do ensino fundamental, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo doutorado, ou seja, lá no seu PET de número 2, semana de número 6. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative os sininhos das notificações. Assim você não vai perder nada do que é postado aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com sua ajuda, conto com sua participação, conto também com a sua colaboração. Então vamos lá. Para essa nossa aula, a nossa unidade temática vai ser justamente os números. E o objeto de conhecimento são as frações, ok? Nós vamos falar sobre as frações, as suas características de operações, as equivalências, as comparações de frações e a razão entre as partes, ok? E entre uma das partes e também entre o todo, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Quando a gente fala nesses conceitos, é que eu tenho aqui, ó, por exemplo, esse desenho de uma pizza, ok? Perceba que essa pizza aqui, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços, ok? Foi dividida em 8 pedaços. E em diversas situações, nós precisamos representar um pedaço, não é isso? Uma parte de um todo. E para isso, usamos números no formato fracionário. É o que nós estaremos utilizando. Suponhamos então que um garçom ele tenha que dividir igualmente uma pizza entre 8 pessoas. Assim sendo, a pizza toda é um inteiro. E cada uma das 8 partes em que ficar dividida será representada pelo número fracionário 1/8, ok? 1/8, que se lê 1/8. O número é chamado de fração. Então é importante você entender o seguinte, que sempre que nós temos um desenho como um todo, esse aqui, por exemplo, ó, que eu tenho 1, 2, dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, não é isso? Perceba que 6 partes dessas 6 foram tomadas 2 partes, ok? Pintou-se 2 partes. Nesse caso aqui, então, nós lemos 2/6. Esse número de cima, ele é chamado de numerador. Ok? Esse número de baixo, ele é chamado de denominador. Então, nós temos o numerador na parte de cima e o denominador na parte de baixo. Lê-se, nesse caso, 2/6. Eu posso ter também, olha só, aqui eu tenho, novamente, uma outra figura, um círculo agora, não é isso? Dividida em 8 partes. Dessas 8 partes, tomou-se 3, não é isso? Então, podemos dizer que aqui nós temos 3/8. 3/8. Lembrando, o número de cima é o numerador. E o número de baixo é chamado de denominador. Tranquilo? Certinho? Perfeito. Então, avançando, olha só. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia de parte de um inteiro. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante. Já tem um exemplo aqui para você compreender, ó, melhor. Em um sábado, Dona Marta resolveu fazer um bolo retangular de cenoura com cobertura de chocolate. Em seguida, dividiu o bolo em 5 pedaços e levou para sua vizinha 3 desses pedaços. Então, nós podemos dizer que ela levou 3 partes de 5, ok? Então, nesse caso aqui, ó, 3 partes de 5. Lembrando que a primeira parte é chamada de numerador e a segunda parte é chamada de denominador. Tranquilo? Certinho? Então, vamos lá. Continuando, olha só. Vamos pegar um segundo exemplo aí. Agora, a fração com uma ideia de quociente. Então, vamos lá. Suponha que você comprou 10 pacotes de bolacha para comer ao longo de 5 dias. Suponha que você comeu a mesma quantidade de pacotes por dia e não sobrou nenhum pacote ao final do 5º dia. Olha, então você comprou 10 pacotes, não é isso? Para comer em 5 dias.
10 dividido por 5 é 2. Então, significa que a cada a cada dia, você consumiu, não é isso? 2 pacotes, ok? A cada 5 dias, houve o consumo de 2 pacotes. Então, a cada dia, houve o consumo de 2 pacotes. Se a cada dia houve o consumo de 2 pacotes, significa que em 5 dias consumiu-se os 10 pacotes, não é isso? Então, a cada dia houve o consumo de 2 pacotes. Então, em 10 dias consumiu-se aí, a cada dia houve o consumo de 2 pacotes. Se eram 10 pacotes, em 5 dias foram consumidos, então, todos os 10 pacotes de bolacha aí. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando agora, vamos falar sobre a ideia de razão. E o que é uma razão? Razão é uma fração, ok? É uma fração em que tem como objetivo comparar grandezas. Então, vamos lá. Em uma turma, a professora de matemática perguntou aos seus 29 alunos se já tinham assistido a aula auxiliar sobre frações no canal Wellington Matemática. E ela obteve o seguinte resultado: 17 já haviam assistido e 12 não assistiram. Portanto, a razão entre o número de alunos que já assistiram a aula e o total de alunos nessa ordem é, beleza, já assistiram a aula, 17. Então, a razão nesse caso aí é 17 no total, 29. Então, 17 em 29. Então, aí nós temos a ideia de razão, ok? Razão é o que mesmo? Razão é uma fração. Tranquilo? 17 sobre 29. Perfeito. Então, vamos avançar. E aí, nós vamos falar agora sobre a ideia de operador. Vamos pegar aqui mais um exemplo. Olha só. A turma do 7º ano é formada por 42 alunos. E deles, 2/7 já estão aprovados. Para encontrar o número de alunos aprovados, o que nós precisamos fazer? Calcular 2/7 de 42. Então, vamos ver quanto que é. 2/7. O D, na matemática, representa uma multiplicação, tá bom? Então, 2/7 de 42. Então, 2/7 vezes 42. Professor, como que a gente resolve esse tipo de questão? Ora, quando não aparece sinal nenhum aqui embaixo, número nenhum aqui embaixo, é porque é o número 1, ok? Então, vai ficar 2 sobre 7 vezes 42 sobre 1. Então, o que a gente vai fazer agora? No caso de uma multiplicação de frações, eu posso multiplicar os numeradores e depois multiplicar os denominadores. Então, 2 vezes 42 vai dar 84, ok? 84 dividido por 7. E quanto que é 84 dividido por 7? 84 dividido por 7 é igual a 12. O que isso significa? Que, nesse caso, foram aprovados 12 alunos, ok? Então, nesse caso, 12 alunos foram aprovados. 12 alunos foram aprovados, ponto final. Muito bem, certinho. Então, vamos lá. Avançar, continuar avançando. E agora, nós vamos, então, aprendendo a comparar e ordenar frações. Então, vamos lá. O que precisa fazer? Frações com numeradores iguais. Frações com denominadores iguais. Frações com denominadores diferentes. Então, vamos lá. Frações com numeradores iguais. Quando duas frações possuem o mesmo numerador, a maior é a que tem o menor denominador, ok? Então, a fração maior é a que tiver o menor denominador. Agora, frações com denominadores iguais. Quando comparamos frações de denominadores iguais, a maior fração é a que apresenta o maior numerador. Agora, frações com denominadores diferentes. O primeiro passo é reduzir as frações ao mesmo denominador.
Depois de todas possuírem o mesmo denominador, basta comparar os numeradores. Então vamos lá para a gente entender isso aqui. Olha só, vamos comparar e ordenar frações, ok? Olha só, o primeiro aí, ó. Vamos olhar. Aqui eu tenho 1/4 maior que 1/5. Olha só, numeradores. Os numeradores têm valores iguais, ok? Os denominadores é que são diferentes. Então, nesse caso, com numeradores iguais e denominadores diferentes, o que tiver o menor denominador é maior do que o que tiver o maior denominador. Ok? Vamos lá. O segundo exemplo que nós temos aí é o seguinte, ó. Perceba que agora são os denominadores que são iguais. Se os denominadores são iguais, o que tiver menor denominador, menor numerador, o que tiver menor numerador é aquele que vai ser a fração menor, ok? Que vai ter a menor fração. E aquele que tiver o maior denominador é aquele que vai obter maior numerador, melhor dizendo, vai ser o que vai obter a maior fração, ok? Então é bem tranquilo aí da gente analisar e entender esse processo. Agora, se por acaso as frações elas têm numeradores e denominadores diferentes, o que nós vamos precisar fazer? Igualar esses denominadores, ok? Nós vamos precisar igualar os denominadores. E que processo nós vamos fazer para poder igualar esses denominadores? Nós vamos utilizar o processo do menor múltiplo comum entre eles para poder facilitar aí a gente achar qual fração é maior e qual fração é menor. E como que seria isso, professor? Olha, da seguinte forma. Vamos calcular o menor múltiplo comum entre os números 2, 3 e 4. Como que a gente vai fazer? 2, 3 e 4. Passar a régua, primeiramente por 2, não é isso? Onde 2 dividido por 2 é 1. 3 dividido por 2 não dá, você reescreve. 4 dividido por 2 é 2. Por 2 novamente. 1. 3 não dá para dividir, reescreve. 2 dividido por 2, 1. E agora, para finalizar, por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aqui já temos o número 1. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, o menor múltiplo comum entre eles é o número 12. Então, o que nós vamos fazer? Olha só. Aqui eu tenho 1 sobre 2. 1 sobre 2. Para que a gente possa transformar esse 2 em 12... ok? Para esse 2 transformar em 12, é só multiplicar esse 2 vezes quanto? Vezes 6, não é isso? Se eu multiplico embaixo, tem que multiplicar onde? Em cima também, vezes 6. Se eu multiplico 1 vezes 6, 1 vezes 6 dá 6. Sobre 2 vezes 6 vai dar 12. Ok? Tranquilo? Então, beleza. Vamos lá. Agora, 2 terços. Nós vamos fazer da mesma forma. Vamos pensar o seguinte, ó. 3 vezes quanto dá 12? 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. Se eu multipliquei embaixo por 4, tem que multiplicar por 4 em cima também. Então, nesse caso aqui, teremos, ó, 2 vezes 4 vai dar 8. Sobre 4 vezes 3 vai dar 12. Muito bem. E agora, vamos também multiplicar 3 quartos. Perceba que 4, para chegar a 12, é só multiplicar por 3. Então, em cima também tem que multiplicar por 3. Tranquilo? Nesse caso aqui, vai ficar quanto? Vai ficar 3 vezes 3, 9, sobre 3 vezes 4, 12. Tranquilo? Então, recapitulando aí para você entender, quando os denominadores, nesse caso, forem diferentes, tanto os numeradores quanto os denominadores, o que nós podemos fazer nesse caso, então? Nós vamos tirar o menor múltiplo comum, achar o menor múltiplo comum entre os valores, e aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos igualar esses denominadores. E ao igualar esses denominadores, nós vamos conseguir facilmente encontrar aí quem é o maior e quem é o menor. Ou seja, a gente vai poder ordenar essas frações, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, aqui nós já temos, ó, 12, denominador 12, denominador novo. 12, 6, 8 e 9. Então, já está ordenado, não é isso? Então, nós temos aí a primeira aí, ó, 6 dozeavos é menor do que 8 dozeavos, que também é menor do que 9 dozeavos. Perfeito? Então, são menores aí. E aí, nesse caso, eu posso perceber o quê?
que meio, vou colocar aqui assim, 2 pontos, meio é menor do que quem? 2/3, que é menor do que 3/4. Ok? Tranquilo? Bem simples, não é? Bem prático, bem fácil. Chegamos então aqui ao final de mais essa aula. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha entendido todos os conceitos, ok? Agora você tem totais condições de resolver as questões que estão aí no seu PET de número 2, semana de número 6. Resolva as questões, depois você volta aqui no nosso canal de novo, para que a gente possa então conferir tudo que você fez aí, ok? E se tiver alguma dúvida, a gente poder então sanar essas suas dúvidas aí, tranquilo? Quero te convidar também para quinta-feira, ok? Às 3 horas da tarde, nós temos o nosso quiz do PET, para poder te ajudar aí, para que você possa, além de tirar as suas dúvidas, você também possa se divertir todas as quintas-feiras às 3 horas da tarde. Beleza? Tranquilo? Vou deixar aqui então as minhas redes sociais, caso você queira seguir aí, ok? Estão na tela as minhas redes sociais e até uma próxima oportunidade onde poderemos estar juntos, ó. Tchau, tchau e fui! Até a próxima!